Então, já iniciou a gravação. Se por acaso alguém chamar aqui, porventura se cair a conexão, eu interrompo um pouco a apresentação e vou liberar que eu não consegui fazer isso antes, tudo bem? Então, vamos começar aqui. Tá todo mundo vendo o slide aí, não tá? Sim. Então, gente, a gente hoje vai falar sobre as neoplasias benignas e malignas do ovário. É um tema bem extenso, não tem como a gente esgotar tudo numa apresentação só. Eu tentei buscar os principais pontos, tanto relacionado com as alterações benignas e também com as alterações malignas dos ovários. A gente vai discorrer um pouco sobre cada um deles, vou falar sobre as principais alterações, e eu tenho um vídeo aqui, depois eu vou tentar passar, aí eu queria que vocês confirmassem para mim se vocês estão conseguindo ver. Foi um caso que eu tive durante a residência de uma paciente que a gente operou de um tumor de ovário. Só um minuto que tem uns colegas pedindo para entrar. Então, esse é o nosso plano de aula, vamos passar aqui para a definição das lesões, né, caracterizar lesões benignas e malignas dos ovários, como é que a gente faz o diagnóstico, o seu diagnóstico diferencial e, por último, o tratamento. Então, é muito comum na nossa rotina ginecológica a gente se deparar em algum momento com uma paciente que vai apresentar uma alteração, seja ela no exame físico ou talvez procure atendimento por conta de alteração no exame de imagem. Então, esses tumores, eles são frequentes e o seu manejo ele vai depender da suspeita etiológica. Se a gente se depara com alteração que a gente julga que é uma alteração benigna, eventualmente a gente pode acompanhar essas pacientes e repetir, às vezes, o exame com intervalo um pouco mais curto de tempo, buscando avaliar se esse tipo de alteração vai regredir de forma espontânea, ou, em alguns casos, a gente pode partir para uma investigação, seja ela através de uma investigação laboratorial ou até mesmo cirúrgica. O manejo da massa anexial benigna, ela não vai se deter apenas às anormalidades ovarianas. A gente pode encontrar diversas outras alterações que estão relacionadas com massa anexial, desde origem na trompa, em ligamento uterino, massa uterina, trato gastrointestinal e até mesmo no sistema urinário. Porém, hoje a gente vai ficar, a nossa aula vai ser voltada mais para as alterações propriamente ditas dos ovários. O ovário, normalmente, na fisiologia, ele se apresentam em pares, né? São dois, e ele se origina embriologicamente de três folhetos. Ele é originado do ectoderma, mesoderma e do endoderma. Ele vai se situar na fossa ovárica, na parte lateral e atrás do ligamento largo. Ele não é recoberto pelo peritônio. Quando a gente abre o abdômen, passa da tecido subcutâneo, aponeurose, músculo, quando entra na cavidade peritoneal, a gente consegue visualizar com bastante facilidade os ovários. A sua forma ele é alongada, semelhante, alguns livros descrevem como uma amêndoa, né? Ele mede em torno de 2,5 a 3 centímetros e o seu tamanho ele vai ser variável conforme o estágio de vida, né, dessa mulher. Quando mulheres mais jovens, eles tendem a ser um pouco menor. Quando a mulher entra na menarquia e o ovário atinge a sua, a sua funcionalidade de forma plena, ele aumenta um pouco de tamanho. E quando a mulher entra na menopausa, esse ovário volta a regredir, né? A diminuir um pouco de tamanho. O habitual reduzir um pouco o seu tamanho e ficar um pouquinho menor do que ele era no menarque. Ele encontra-se envolvido por tecido conjuntivo denso, que é denominado como albugine, e tem duas regiões distintas, a cortical e a medular. A região cortical ela é mais externa e é revestida
na sua grande parte, por epitélio púbico simples, sobre a túnica albugínea, que confere aquele aspecto mais esbranquiçado do ovário. E contém os folículos que a gente consegue observar durante toda a sua fase, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar a caneta aqui para poder mostrar as imagens. Normalmente aparece aqui embaixo. Aqui. Ótimo. Então, como eu falei, nós temos na estrutura ovariana, né, a camada mais externa, que é o córtex, né, que contém o epitélio germinal que origina os folículos, e nessa região que a gente vai encontrar os folículos nos seus diferentes estágios de desenvolvimento. Na parte na parte medular, é a camada mais central, vai ser constituída por estroma, tecido conjuntivo frouxo, com maior número de fibras elásticas, algumas fibras musculares lisas, além de considerável quantidade de vasos, o que confere a esta camada um aspecto mais cavernoso. E nós temos também a região do hilo, que é a região da zona da união do ovário e do mesovário, através da qual se inserem as fibras nervosas e os vasos sanguíneos. O mesovário ele corresponde a um folheto duplo de peritônio que envolve os ovários por onde transitam os vasos e os nervos ovarianos. Então, dentro das alterações que a gente pode encontrar de massa anexial benigna, a gente tem uma porção de alterações, né? E o diagnóstico que a gente vai conseguir fazer através da análise histopatológica. Às vezes, a apresentação imaginológica dessas alterações, elas são bem semelhantes. E só pelo aspecto imaginológico e clínico, a gente não consegue diferenciar uma alteração benigna dentre todas elas, né? Por conta do seu aspecto semelhante imaginológico. Mais à frente eu vou falar um pouco das características das imagens, né, que vão atribuir aquelas lesões, se ela tem um aspecto um pouco mais benigno ou já tem um aspecto um pouco mais, um aspecto mais maligno, que tem que ter uma abordagem mais, vamos dizer, mais assertiva e de forma mais invasiva, às vezes com até um procedimento cirúrgico. Das alterações, tanto benigna quanto maligna, a gente tem pode ter origem em alguns pontos. Ele pode ser de origem epitelial, de célula germinativa ou de estroma gonadal. E aqui são as causas não ginecológicas de massa anexial que eu falei anteriormente, que às vezes a paciente vai apresentar ou no hospital, vai chegar uma emergência clínica, né, apresentando um quadro de massa anexial, ou às vezes a gente pode encontrar, mesmo no ambulatório, uma alteração no exame imaginológico. Mas hoje a gente vai se deter a essas alterações relacionadas mais às alterações ovarianas. Essas alterações, ele pode variar conforme a idade. Tem algumas alterações que vão ser mais comuns naquelas pacientes no MENAC, no período no qual os ovários estão atuando de forma mais intensa. Outras podem acontecer no período e chamam mais atenção no período pós-menopausa, né? E nesse período a gente está mais relacionado com alterações malignas, a gente tem que ter uma atenção maior. Então, a gente diferencia, a gente tem que diferenciar esses pacientes por período de vida, né? Em que período essa paciente se encontra, para a gente poder pensar nas principais alterações que ela possa ter, desde alterações benignas até a gente pensar em um provável tumor, numa doença de aspecto oncológico. Então, a etiologia dos tumores anexiais vai variar, como eu falei, de cor da faixa etária, o período reprodutivo da paciente, e pode ser dividido em pacientes pré-púberes, pré-menopausa, pós-menopausa e gestação. Eu procurei dividir as pacientes nesses grupos, conforme a referência. Eu acabei que não coloquei aqui os livros, mas eu utilizei um pouco de ginecologia Williams, utilizei bastante o tratado da Febrasgo e segui mais ou menos a ordem que eles estabelecem na sua publicação.
A maioria das massas pélvicas ginecológicas nas pacientes pré-púberes que compromete o ovário, mesmo durante a infância, os ovários eles vão estar ativos e muitas dessas massas são cistos funcionais. Em geral, as lesões neoplásicas são tumores benignos de células germinativas e os teratomas císticos maduros são os mais comuns, os que a gente encontra com maior frequência. Gonadoblastomas são tumores germinativos raros, tipicamente benignos e frequentemente estão associados à presença de digenesia gonadal, como nos casos de síndrome de Turner e síndrome de Swyer, aqueles pacientes que vão apresentar um distúrbio de desenvolvimento sexual. Eu acho que até coloquei alguma coisa mais à frente aqui para a gente relembrar. O diagnóstico do gonadoblastoma geralmente é feito durante a investigação de atraso do desenvolvimento puberal e pacientes que apresentam quadro de amenorreia primária. Esse quadro aqui eu tinha colocado na apresentação que a gente teve na aula há algum tempo, falando sobre os principais distúrbios de desenvolvimento sexual. E aqui os pacientes 46XY que vão apresentar uma digenesia gonadal, pode ser ela completa ou parcial. E que a gente tem que ficar atento, né? Então, dentre os achados ultrassonográficos, aqueles achados que a gente encontra na nossa investigação imaginológica, os achados que a gente vai considerar benigno, que a gente encontra com maior frequência, essa classificação aqui é feita pelo Instituto Europeu de Análise de Tumores Ovarianos, e eles vão considerar os achados benignos de lesões menores que 3 centímetros, associados a folículos ovarianos, medindo cerca de 3 a 5 centímetros, isso é característica de cisto funcional. É muito comum aparecer na faixa pré-menopausa. Aqui, a grande maioria das apresentações vão acontecer na faixa pré-menopausa, aquela mulher que está no MENAC, né? Pacientes que estão ali por volta de 30, 40, 45 anos. Então, a gente tem algumas apresentações, né? Os achados ultrassonográficos normalmente vão ser no cisto simples. Apresentação anecoica, aquela imagem um pouco mais escurecida no ultrassom, homogêneo, geralmente de formato circular e sem componentes internos e vascular. Normalmente, a gente não encontra vascularização ao Doppler. Já nos cistos hemorrágicos, também um achado benigno, ele vai ter um conteúdo de aspecto ecográfico heterogêneo linear. Ele é um pouco parecido com o cisto simples, porém, na sua apresentação ultrassonográfica, a gente consegue ver um eco interno dentro da imagem ultrassonográfica. Isso acontece devido ao sangramento dentro do folículo após a menstruação. E também vai ser comum nas pacientes no período de pré-menopausa. Vocês continuam vendo minha imagem? Não. Parou agora, foi? Ficou tudo preto, professor. Pronto, agora voltou. Mas não é no meu, não. Como se alguém estivesse mexendo. Oh, meu Deus. Alguém que está procurando suporte para notebook aí. Não é no meu, não. Deixa eu ver aqui, porque eu achei que eu tinha mudado aqui. Deixa eu tentar de novo. Porque normalmente só eu que tenho acesso a compartilhamento da tela, mas eu não consegui mudar. Ver se vocês conseguem. Estão vendo de novo? Sim, professor. Que eu estou acompanhando aqui também no celular, e aí tinha sumido aqui para mim. Tudo bem, então vamos continuar. Se alguém estiver aí mexendo, eu peço para parar para não atrapalhar a apresentação. Então, eu estava falando sobre o sistema hemorrágico. Agora, o endometrioma, a gente vai encontrar um conteúdo mais homogêneo, com pontilhado fino e vidro fosco. Isso aqui são todos achados ultrassonográficos, tá, gente? Vai apresentar uma cápsula mais espessa, pode ter presente focos hiperecogênicos de permeio. O cisto dermoide ou teratoma maduro já vai ter uma apresentação de um nódulo misto, com áreas hiperecogênicas, focais ou difusas, sombra acústica posterior, presença de linhas e pontos hiperecogênicos dentro das massas.
a gente pode encontrar essa apresentação de forma bilateral até em 10% dos casos, e também vai acontecer aqui no pré-menarca e na pré-menopausa. E o fibroma, que mais à frente eu vou falar um pouco dessas alterações, né, vou descrever um pouco sobre elas, é uma massa sólida hipoecóica, homogênea, com atenuação do feixe acústico posterior. Então, os tumores de células germinativas, eles são os tumores de ovário mais comuns em crianças e adolescentes. Em sua maioria, a apresentação mais frequente serão os teratomas, que pode ser classificado em maduro, monodérmico, imaturo ou maligno. Os teratomas maduros, eles vão consistir cerca de 55% a 70% dos tumores de ovário em criança. E, como eu falei anteriormente, pode estar presente até em 10% dos casos a bilateralidade. Os cistos funcionais também podem ser observados em crianças, em pré-púberes, desde o nascimento. E são os tumores ovarianos benignos mais comuns na infância, apesar de serem bem mais frequentes em adolescentes, por volta de 12 a 14 anos. Tem grande proporção na pré-menopausa agora. A gente falou do acometimento em pacientes pré-púberes, né? E agora as pacientes que estão no período da menarca. Tem grande proporção de lesões benignas, com menor proporção de lesões malignas, aqui cerca de 5 a 10%. Mais à frente também eu vou mostrar um gráfico mostrando o acometimento conforme a idade da paciente. Entre os principais diagnósticos benignos, um dos mais comuns serão os cistos funcionais. Também temos a presença de endometrioma, teratoma maduro, corpo lúteo, leumioma, que aí será uma alteração de origem uterina, torção ovariana, doença inflamatória pélvica, abscesso tubovariano e também a síndrome dos ovários policísticos. Nas gestantes, há uma prevalência de 4,9 a 6,1 de massas anexiais no ultrassom no primeiro trimestre. Mas a gente observa que, nesses casos, há uma regressão espontânea cerca de 71 a 89% dos casos. Então, não precisa necessariamente fazer uma intervenção nesses pacientes, e sim só um acompanhamento. Tipicamente, os tumores na gestação são classificados em neoplásica e não neoplásica. As pacientes submetidas à cirurgia durante a gestação, 95% a 99% tiveram um diagnóstico de anatopatológico benigno. Então, a gente tem que observar bem essas pacientes antes de indicar um procedimento cirúrgico, por todo o risco que está relacionado à indução anestésica, aumento de risco de abortamento, de parto prematuro, né? As complicações que estão relacionadas a um procedimento cirúrgico, porque na grande maioria das pacientes a gente encontra alterações benignas. Nas mulheres na pós-menopausa, agora que chamam um pouco mais a atenção, cerca de 8 a 17% pode apresentar algum tipo de massa anexial, e aqui, diferente das mulheres no MENARC, as lesões são mais suspeitas, cerca de 36 a 59% das lesões pode estar relacionado com alguma neoplasia. Entre as lesões malignas, o tipo mais comum vai ser o cistadenoma seroso, enquanto as benignas, o teratoma madura, também denominado de cistodermoide, né, é o mais prevalente. Entre o diagnóstico diferencial vão estar as causas benignas de endometrioma, cisto hemorrágico, teratoma e abscesso tubovariano. O que chama a atenção é que todas as lesões sólidas nesses pacientes devem ser investigadas devido ao risco de estar relacionado com alteração neoplásica. Então, a gente, quando se depara com alteração uma imagem ultrassonográfica ou mesmo a ressonância, que ela se apresenta como uma massa sólida em mulheres na pós-menopausa, a gente tem que investigar para poder excluir a possibilidade de uma doença neoplásica. A gente tem alguns fatores de risco que estão relacionados com o desenvolvimento de alterações benignas, e aqui também vai se encaixar para as pacientes que têm risco aumentado para desenvolver um câncer. Então, aquelas pacientes com história familiar de neoplasia ovariana, ou pacientes que têm mutação de BRCA, seja ele BRCA1 ou BRCA2, vai ter risco aumentado para desenvolver alterações ovarianas, sobretudo alterações neoplásicas. Pacientes que têm síndrome de Lynch, que é alteração não polipoide, né, familiar, e também alguns fatores ambientais. Paciente que é nuligesta, tabagista, acaba aumentando um pouco o risco de desenvolver
esses fatores de risco estão relacionados também com os fatores neoplásicos. Mais à frente a gente volta neles. Para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que levar em conta a história clínica dessa paciente. Sempre a gente entra naquele tripé de uma anamnese bem feita, um exame físico adequado e a utilização de exames adicionais, seja ele exames de imagem ou exames laboratoriais. Então, a gente tem que buscar na história clínica dessa paciente como é que está o fluxo menstrual dela, se ela é regular, se é irregular, como é que é o sangramento, se essa paciente teve alteração do seu fluxo menstrual, se ela tem alguma alteração no exame físico, alguma massa palpável, e a partir daí pensar nos exames laboratoriais e de imagem. A gente tem uma série de marcadores laboratoriais que podem ser utilizados, nem sempre é tão solicitado na nossa prática clínica, porque eles são muito inespecíficos, às vezes altera por mais de um fator, então não é tão utilizado. A gente faz mais essa solicitação desses marcadores tumorais quando a paciente já tem um diagnóstico, às vezes de uma neoplasia, e você quer acompanhar como é que estão os níveis desses marcadores tumorais, porque determinadas neoplasias podem elevar esses marcadores, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, na prática, de forma geral, a gente não pede para todas as pacientes, porque às vezes vai gerar um viés de confusão mais do que nos auxiliar no diagnóstico. O diagnóstico definitivo dos tumores ovarianos ele vai ser histopatológico e os sintomas eles podem ser inespecíficos, desde sangramento genital alterado, a paciente vai mudar o seu fluxo menstrual, até aumento do volume abdominal, dor abdominal e pélvica. Então, é importante a gente investigar fatores de risco para câncer, como eu falei anteriormente, e sempre olhar para essa paciente e avaliar o período que ela está, né? A idade, a sua história reprodutiva e o desejo contraceptivo, que isso vai determinar a sua abordagem. Existem alguns casos de alterações benignas que, apesar de se apresentar de forma benigna, às vezes não tem como preservar o ovário. E a gente acaba partindo para a cirurgia que tem que retirar todo o ovário, mas a gente tem que levar em consideração também o desejo reprodutivo dessa paciente. Metrorragia e dismenorreia pode estar presente em quadro quando a paciente apresentar leomioma, que pode ser também, se apresentar no exame físico, a gente tem uma dúvida, né, em relação a massas anexiais. Dispareunia, dismenorreia severa também pode ser sugestivo de endometrioma. Febre da mobilização no colo uterino, a gente tem que pensar nos abscessos tubovarianos e em doença inflamatória pélvica. Então, aquilo que a gente faz na nossa prática, né, fazer a ausculta, palpação, percussão do abdômen. Essa imagem eu já tinha mostrado para vocês em outra apresentação, no exame físico. Essa paciente tinha procurado serviço de residência lá no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte por conta de alteração nas mamas, e aí no nosso exame físico a gente deparou com essa imagem, essa alteração abdominal. Ela tinha uma lesão, era uma lesão em ovário direito, se eu não me engano, que aí a gente abordou no mesmo tempo. Em uma revisão com 5 estudos incluídos, né, o exame físico foi capaz de identificar uma massa anexial em até 45% dos casos, com especificidade até em 90%. Então, o exame físico é muito importante. Então, sempre quando a paciente chega no nosso ambulatório, essa paciente aqui não tinha queixa nenhuma em relação ao abdômen. A preocupação dela era em relação à mama. Então, quando a paciente vai ao consultório, nem sempre ela vai fazer uma queixa específica de uma alteração que possa ser importante. Então, cabe a gente investigar, né, ser um pouco detetive na nossa anamnese, no nosso exame físico e procurar eventuais alterações que a gente pode encontrar no nosso exame físico. Fazer o exame físico genital, como a gente já faz normalmente. Dos exames laboratoriais, a gente tem aqui os marcadores séricos tumorais, né, que podem estar aumentados em diversas alterações. Porém, como eu falei, eles são um pouco inespecíficos. Então, a gente não pede de forma rotineira para todos os pacientes que a gente se depara com achado, seja ele de imagem ou achado no exame físico, porque às vezes esse marcador ele vai subir por outro motivo e vai gerar mais confusão. Agora, a partir do momento que a paciente fez um procedimento cirúrgico, tirou uma lesão nodular, uma lesão cística no ovário, já tem um histopatológico. Se a gente
pedir o marcador conforme a sua alteração, a gente consegue acompanhar a evolução ou a involução desses marcadores, dependendo do seu achado. Um exame que veio para nos auxiliar muito na investigação de alterações de massas anexiais, além de outros tipos de alteração, né? Mas hoje a gente está falando um pouco sobre as alterações ovarianas, foi o ultrassom. Em pacientes que vão ter restrição para fazer o exame ultrassonográfico via endovaginal, aquelas pacientes pré-púberes que não teve relação ainda, a gente vai lançar a mão do ultrassom pélvico, né? Mas naquelas pacientes que têm a possibilidade de fazer ultrassom endovaginal, a gente prefere a sonda fica mais próxima ao útero e aos ovários e consegue definir com maior clareza as alterações, tanto da parte uterina quanto da parte ovariana. O ultrassom ele é considerado de primeira linha na investigação das massas anexiais. A facilidade do acesso é um exame relativamente barato e a qualidade das imagens permite uma boa definição e identificação de características macroscópicas das lesões. As limitações aqui a gente vai bater naquele ponto que sempre a gente conversa, que é um examinador dependente. A gente tem uma grande dificuldade com alguns exames que não são exames de qualidade, né? E às vezes, ao invés de trazer clareza, ele acaba gerando mais confusão. Então, tem esse problema, essa limitação, né? Que tem que ser feito por um operador que tenha o domínio da técnica e conheça, né, as principais patologias que a gente pode encontrar, tanto do ponto de vista uterino quanto ovariano. A presença de grande variedade de características ultrassonográficas também é um fator dificultador, tanto nos tumores benignos quanto nos tumores malignos. Aqui são aqueles achados ultrassonográficos que eu descrevi anteriormente para vocês, né, para a gente relembrar as alterações que a gente consegue ver no exame ultrassonográfico das alterações benignas. E eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de alguns achados que a gente pode ter, dos achados benignos, né? Então, a gente tem, podemos ter a apresentação do cisto folicular, que é um cisto funcional, ele é o mais comum, e vai ser definido como cisto simples, que ele possui... Alguém falou alguma coisa? Pode continuar, né? É definido como cisto simples e ele possui cerca de 3 centímetros normalmente. Ele vai se originar de um folículo que foi estimulado pelos hormônios, né, pelas gonadotrofinas, e que não se rompeu durante o ciclo menstrual. Normalmente, esses cistos eles costumam se resolver espontaneamente. Normalmente, esses cistos se resolvem de 4 a 8 semanas e a conduta aqui é uma conduta expectante. É bem comum a gente encontrar no nosso ambulatório pacientes que apresentam alteração ultrassonográfica com cistos simples assim, e cabe a gente tranquilizar a paciente, que às vezes elas chegam um pouco ansiosas, né, com a lesão no ovário e pensa que tem que passar por um procedimento cirúrgico, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente pode só fazer um acompanhamento, orientar essa paciente a repetir o ultrassom com um intervalo um pouco mais curto de tempo para ver se isso resolveu de forma espontânea. O cisto de corpo lúteo já é um cisto um pouco menos comum que os cistos foliculares. Ele resulta do corpo amarelo que se tornou cístico devido à hemorragia excessiva na cavidade folicular e a conduta aqui também é conservadora. Se por acaso essa paciente cursar com um quadro de instabilidade hemodinâmica por conta de sangramento aumentado, em caso de hemoperitônio, aí a abordagem cirúrgica se impõe. Aqui vale ressaltar que é importante a gente sempre pensar na preservação dos ovários nesses casos. Quando possível, não retirar os ovários por inteiro, né? Tentar resolver só a alteração causadora, né? Nesse caso, o cisto do corpo lúteo. Outras apresentações que a gente pode ter, essas apresentações são todas benignas, tá, gente? O cisto adenoma seroso. Eu queria até mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar, depois que eu falar desse cisto adenoma seroso, um caso que eu tive na residência de ginecologia, que a gente operou uma paciente com um cisto adenoma seroso bem grande. Eles são tumores epiteliais, eles
que se originam do epitélio superficial do ovário, representa cerca de 15 a 25% dos tumores benignos e são bilaterais em cerca de 7 a 12% dos casos. A conduta terapêutica vai depender da idade e da paridade da paciente, e aqui o tratamento definitivo vai ser o tratamento cirúrgico. Mas a preservação dos ovários deve ser incentivada em pacientes sem definição reprodutiva. Então, os pacientes que estão pensando ainda em gestar, a gente tenta preservar. Em alguns casos é possível, outros, infelizmente, não. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o vídeo que eu estava comentando agora. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Vou parar de compartilhar minha tela e vou compartilhar o vídeo aqui, rapidinho. Vou soltar aqui o vídeo. Essa paciente, eu não vou me lembrar ao certo, que já tem um tempo já. Eu tinha esse vídeo aqui salvo. Estão conseguindo ver aí? Ele está um pouco travado. É um paciente que tinha um cisto, era um cistadenoma seroso bem grande. Ó, olha o tamanho, vou parar aqui para vocês poderem ver. Olha o tamanho da... Deixa eu ampliar para ver se dá para ver melhor. Deixa eu soltar aqui para ver se ele volta. Não. Olha o tamanho da lesão que essa paciente tinha era no ovário direito dela. Mas aqui era uma alteração benigna. Essa lesão era muito grande. Ela fez uma laparotomia, uma incisão mediana grande, supraumbilical. Mas era uma alteração benigna. Aí foi feita, aqui não tinha como, né, preservar o ovário, foi feita a ovarectomia do lado direito. E aí mandamos para o anato patológico, mas foi uma alteração benigna. Aqui eu estava no início da residência, essa Professor, cirurgia. Oi? qual era o peso desse cisto aí, dessa lesão? Ah, eu não vou lembrar. Mas Porque era já tem tamanho do recém-nascido, viu? esse que está do lado direito aqui, que está operando, é meu preceptor da residência. Do lado esquerdo era meu R2 na época. Ele deu até uns tapinhas aí no cisto. Parecia uma criança mesmo, pelo tamanho. Enfim, vou parar aqui. Vou compartilhar minha tela de novo. Então, quando é possível, a gente preserva, né, esse ovário, mas em alguns casos que eu vou mostrar para vocês, e vocês podem ver, né, às vezes chega, mesmo uma alteração benigna, pode levar um aumento muito grande, né, do ovário, e fica impossível da gente preservar. Teve outro caso bem semelhante que a gente operou logo depois desse caso. Era um cisto mucinoso, um cistadenoma mucinoso. Ele é um pouco diferente, porque quando a gente rompe essa cápsula, sai uma secreção bem mucoide de dentro dele. E essa outra paciente foi outro preceptor que operou também. Eu tinha um vídeo dela, mas não consegui achar para mostrar para vocês. Eles vão representar cerca de 15% dos tumores benignos, 5 a 7% dos casos são bilaterais,
geralmente eles são mais volumosos que os tumores serosos, constituindo grandes tumores abdominais, chegando até 50 centímetros de diâmetro. Esse que a gente viu era bem grande, mas era um cistoadenoma seroso. Uma complicação que é associada a esses tumores é o pseudomixoma peritoneal, que ele vai ser caracterizado pela secreção exacerbada do material mucinoso e gelatinoso dentro da cavidade peritoneal, levando à formação de ascite, a qual recidiva com frequência após o tratamento cirúrgico. Então, quando, não sei se vocês observaram, naquele caso que eu mostrei agora o vídeo, quando o meu preceptor estava operando, ele deixou a lesão íntegra, ele não furou a lesão, não tentou aspirar. A gente sempre tenta tirar a lesão de forma íntegra, não romper a sua cápsula, para esse conteúdo não cair dentro da cavidade peritoneal, porque pode levar a algumas complicações, como o caso do pseudomixoma peritoneal. Outra apresentação também benigna é o teratoma cístico benigno. Ele representa cerca de 10 a 15% dos tumores ovarianos. São normalmente unilaterais. A bilateralidade dele vai girar ali em torno de 10 a 12% dos casos. São compostos de combinações variadas de elementos ectodérmicos, mesodérmicos e endodérmicos e apresentam células bem diferenciadas de todos os 3 folhetos embrionários. Esses casos aqui que vocês com certeza já viram em algum lugar, aquelas pacientes que operam e quando abre o abdômen tem a lesão cística, nodular nos ovários, tem presença de cartilagem, osso, dente, cabelo, áreas de calcificação. Normalmente essa apresentação do teratoma. Outra alteração benigna é o fibroma. São tumores do cordão sexual mais comuns, particularmente eles derivam das células estromáticas da granulosa, mas não apresentam atividade hormonal. Esses tumores, eles têm uma curiosidade que está associada também com ascite hidrotórax, o que caracteriza a síndrome de Meigs. Aqui algumas imagens mostrando, né? A primeira imagem aqui, o cisto hemorrágico com linhas horizontais, lineares. A imagem aqui, AB, vai ser um endometrioma ovariano. Observa que como ele já é um pouco mais heterogêneo, aqui mais anecoico, aqui mais heterogêneo. Um conteúdo homogêneo em vidro fosco com pequenos pontos hiperecogênicos. Aqui o cisto ovariano funcional, um conteúdo de imagem anecoico, homogêneo, com paredes bem regulares, e outro cisto simples de ovário, com imagem também de conteúdo anecoico, homogêneo, paredes regulares, e aqui a gente observa a presença de septos finos. O septo é um importante marcador para alterações. Quando a gente tem um septo um pouco mais espesso, com vascularização dentro desse cisto, vai chamar mais atenção para alterações malignas. Um exame que pode ser utilizado na nossa propedêutica investigativa é a ressonância. Ele é uma alternativa, né, na avaliação das massas anexiais, principalmente em gestantes, adolescentes e mulheres virgens. A sensibilidade e especificidade da ressonância magnética para tumores malignos de ovário é cerca de 85% a 74%, respectivamente. O manejo desses tumores anexiais, como eu já venho falando ao longo da apresentação, ele pode ser diverso e deverá ser determinado após considerar as principais hipóteses diagnósticas, a partir de suspeita clínica e dos resultados de exames subsidiários, como o ultrassom e a ressonância. O objetivo inicial da avaliação é caracterizar e identificar situações de urgência em que a resolução imediata se faz necessária, quando a gente vai ter que abordar essa paciente de forma precoce ou quando a gente pode acompanhar e repetir um exame de imagem com intervalo mais curto para ver se há uma resolução de forma espontânea. Eu peguei alguns fluxogramas, esse fluxograma também é do tratado da Febraso, que ele divide o tratamento conforme a faixa etária, como a gente viu. Então, naquelas pacientes que estão no período da menacme, né, na pré-menopausa, a paciente foi surpreendida com a massa anexial. A gente tem que fazer um teste de gravidez, até pensando numa gravidez ectópica. Se esse achado é negativo, a gente tem que perguntar se esses achados de imagem, de ressonância ou ultrassom são achados suspeitos para malignidade ou não. Se esses achados não são suspeitos para malignidade, qual é o tamanho dessa alteração? Essa alteração ovariana, a massa dela está maior que 10 centímetros? Se sim, tem que referenciar para a unidade, para um ginecologista ou para um oncoginecologista para avaliar a abordagem cirúrgica.
Aqui a gente, quando vocês forem estudar, às vezes vocês vão se deparar com a divergência aqui na literatura. Alguns locais vão considerar um diâmetro de 10 centímetros, outros vão considerar de 8. Então, por volta desse diâmetro aqui, a gente tem que pensar em uma abordagem cirúrgica. Se for menor que esse tamanho, a gente pode avaliar, fazer uma conduta expectante e repetir o ultrassom com intervalo de 1 mês a 2 meses. Se mesmo a gente acompanhando, repetindo esse ultrassom com intervalo mensal, né? Repetimos o ultrassom 3 vezes, 1 vez a cada mês, e persistiu essa alteração, essa massa com mais de 10 centímetros, temos que referenciar para avaliação ginecológica para fazer a abordagem cirúrgica. Se isso, no caso, quando a gente está investigando os achados referente a que não era suspeito para neoplasia. Se por acaso a imagem ultrassonográfica ou a ressonância tem alterações que são suspeitas, ela já deve ser referenciada imediatamente, né, para o ginecologista ou oncoginecologista para avaliar a abordagem cirúrgica dessa alteração. Agora, as pacientes que se encontram na pós-menopausa. Lembra que aquelas pacientes na pós-menopausa a gente tem que ser um pouco mais criterioso devido ao maior risco dela estar relacionado com alteração neoplásica. Então, essa paciente fez um ultrassom, está na pós-menopausa e a massa anexial está maior que 10 centímetros, se sim, não tem conversa, tem que procurar um atendimento especializado. Se a massa é menor que 10 centímetros, ela tem algum achado suspeito para alteração maligna, se ela responder sim, também tem que ter uma avaliação especializada. Se por acaso ela responder não, a gente pode lançar a mão de um marcador tumoral, que é o CA-125. Se esse marcador tumoral for maior que 35, ela também deve procurar avaliação, porque provavelmente vai ter que ser submetida a um procedimento cirúrgico. Em caso desse CA-125 for menor que 35, a gente repete o ultrassom a cada 4 semanas, 1 vez por mês, né? Durante 3 meses. Se por acaso resolver, tudo bem, essa paciente vai fazer o segmento habitual. Se não resolver e persistir, tem que ser encaminhada para avaliação cirúrgica. E naquelas mulheres que se encontram na gravidez e, por acaso, descobriram uma alteração durante o seu pré-natal. Então, se é uma massa anexial sintomática, essa paciente tem que ser avaliada a abordagem cirúrgica, né? O paciente está com sintomas, às vezes sintomas de compressão, uma massa anexial grande, então tem que avaliar, fazer cirurgia. Se caso essa massa anexial for encontrada, iniciou o pré-natal, você pediu ultrassom ali de primeiro trimestre e fazendo ultrassom de primeiro trimestre, o ultrassonografista, acabou encontrando uma alteração anexial. Então, ela é uma massa assintomática, a paciente está no primeiro trimestre. A gente tem que procurar critérios de malignidade, porque, apesar de não ser tão frequente nas pacientes do MENAC, pode acontecer. Então, se tem critérios de malignidade, o paciente tem que partir para um procedimento cirúrgico. Se a paciente está ali no segundo trimestre e, por acaso, é duvidoso esses achados ultrassonográficos, você não consegue definir com clareza que aqueles achados são achados com suspeição para malignidade, a gente pode fazer uma avaliação complementar com ressonância. E, se por acaso não for suspeito para malignidade, a gente pode reavaliar no próximo ultrassom, ver como é que vai se comportar essa alteração com o passar da gestação. Então, aqui, paciente grávida está no primeiro trimestre, a alteração imaginológica é um risco baixo, intermediário. A gente vai fazer o segmento após 14 semanas. Se houver regressão espontânea, segmento com ultrassom a cada 8 semanas, se houver estabilidade. Se, por acaso, houve uma progressão ou a não regressão dessa massa anexial, essa paciente vai ter recomendação de ter uma abordagem cirúrgica no segundo trimestre, que
confere um menor risco para a gestação nesse período. Aqui, ela no primeiro trimestre, a alteração imaginológica dela é uma alteração que foi considerada de alto risco. Então, nesse caso, ela já parte para um procedimento cirúrgico. E agora, a paciente que se encontra no segundo e terceiro trimestre. Paciente com menos de 24 semanas. Ela tem um alto risco imaginológico para uma doença neoplásica. Ou houve uma progressão daquele acompanhamento que a gente vinha fazendo, é uma paciente eletiva para fazer um procedimento cirúrgico e a retirada dessa massa anexial. Se ela tem mais de 24 semanas, é um risco baixo ou intermediário, a gente vai avaliar. Se houve progressão, ela vai fazer cirurgia. Se está estável, não houve progressão, é um baixo risco ou intermediário, a gente avalia no terceiro trimestre. Teve o parto foi indicado um parto normal, ela vai fazer uma cirurgia após o parto. Se por acaso foi indicada a cesariana, no mesmo período cirúrgico, né, da cesárea, já faz excisão da massa tumoral. Então, esse é o fluxograma de tratamento das pacientes no menacne, paciente da pós-menopausa e um grupo selecionado que são pacientes no período gestacional. Essa tabela aqui é do Williams, e aí eu coloquei aqui para depois vocês dão uma olhada, que eles recomendam o tipo de abordagem, né, dessas pacientes conforme os achados. Em caso de cisto simples, se a paciente está na pré ou na pós-menopausa, cisto hemorrágico, e aí vai dividindo as pacientes. Caso de endometrioma, enfim, eu não vou ler essa tabela, depois vocês dêem uma olhada no livro para saber a abordagem conforme o tamanho e a época que essa paciente se encontra, né, na sua faixa etária. Agora a gente vai entrar para as alterações malignas, que é o câncer de ovário. O câncer de ovário, ele é o 7º câncer mais comum entre as mulheres. Depois eu vou mostrar aqui a estatística para vocês. Nos Estados Unidos, o câncer epitelial de ovário é a principal causa de morte por câncer ginecológico e a 5ª causa mais comum de mortalidade por câncer entre as mulheres. Em 2016, foram estimados 22 mil novos casos, segundo o NCCN, e dentre esses casos, a gente eles tiveram, no caso, cerca de 14 mil mortes. Menos de 40% das mulheres acometidas foram curadas, né? Então, é um câncer com uma apresentação muito agressiva, né? Infelizmente, a gente tem poucos recursos para fazer o diagnóstico precoce. Normalmente, quando a gente faz diagnóstico de um câncer ovariano, a paciente já se encontra em um estádio avançado. No Brasil, esperam cerca de 6 mil a 7 mil novos casos de câncer de ovário agora, de 2020 a 2022. Essa tabela que eu sempre tenho procurado trazer para a gente poder avaliar a incidência dos diversos tipos de câncer que a gente vem abordando. Aqui é o câncer de ovário. Essa é uma publicação do INCA, foi de 2020, né? Então, a estimativa aqui é cerca de 6.650 casos. Dentre os tipos de câncer na mulher, o que a gente tem os mais frequentes, né? O câncer de ovário ele vai ser o 7º, cerca de 6.600 casos, quanto o câncer de mama chega aí a 66 mil casos anuais. Essa aqui foi a imagem que eu falei que ia compartilhar com vocês em relação à faixa etária e à doença neoplásica ovariana, né? A gente observa que ela é um pouco mais comum na faixa etária aqui entre 65 e 74 anos, menos frequente em pacientes com menos de 20 anos, bem raro, né? E depois que essas pacientes passam dos 80 anos, a frequência dela diminui. Então, o que a gente encontra com a maior prevalência vai ser aqui, na população entre 65 a 74 anos. Os fatores de risco vão ser aqueles semelhantes que eu falei com vocês anteriormente lá, de alterações benignas, fator genético, né, mutação de BRCA, BRCA1, BRCA2, a idade, que é mais comum em pacientes um pouco mais velhos, quando comparado com pacientes mais jovens, pacientes nulíparas, acredita-se que o ovário sofresse uma espécie de trauma, né? Todo o ciclo menstrual
o ovário sofre pequenos traumas e isso pode ser um fator de risco relacionado para o desenvolvimento da doença. Parece que pacientes nulíparos têm cerca de 50% mais chance de desenvolver uma doença neoplásica quando comparado das pacientes que tiveram gestação. Pacientes que fazem uso de anticoncepcional acaba sendo um fator protetor em relação àquelas que não fazem. Então, fatores de proteção, como eu falei, o anticoncepcional, a paridade, aquelas mulheres que tiveram filhos, a amamentação. É importante a gente fazer o aconselhamento genético, principalmente para aquelas pacientes que são mutadas para BRCA1 e BRCA2, porque essas pacientes, ao passar ao longo da vida, ela tem um risco aumentado para desenvolver alterações, seja ela do ponto de vista neoplásico para ovário ou mesmo para mama. Então, em alguns casos, algum tipo de mutação, porque quando a gente fala de mutação, a gente pode ter 3 tipos de apresentação. Aquela mutação que vai ser patogênica, mutação não patogênica e aquela que é de significado indeterminado. Então, paciente que tem mutação de BRCA1 e BRCA2 patogênica, ela tem um risco muito aumentado para desenvolver um câncer de ovário no futuro. Então, ela tem recomendação para fazer uma cirurgia profilática com oferectomia. Aquelas pacientes que têm uma mutação, mas essa mutação não é patogênica ou é de significado indeterminado, a gente tem que pesar, né, os fatores de risco com essa paciente e avaliar a abordagem, qual a melhor abordagem. Nem sempre a oferectomia vai ser a melhor opção, mas a gente tem que ofertar para essas pacientes, né, como um fator de proteção. As pacientes que são oferectomizadas vai diminuir tanto o risco, né, para câncer de ovário quanto para câncer de mama. Aqui, como eu falei, de fator de risco, né? Paciente que tem mutação de gene BRCA1 e BRCA2, que vai ter síndrome mama-ovário. BRCA1 e BRCA2 são genes que estão no cromossoma 13 e 17 e são os mais frequentes envolvidos na carcinogênese ovariana, respondendo cerca por 90% dos casos de câncer hereditário. E a síndrome de Lynch, ou o câncer coloretal não polipóide hereditário, é uma síndrome autossômica dominante com susceptibilidade aumentada para câncer coloretal e de endométrio. E vai ser caracterizada por mutação do DNA. Essas síndromes a gente pode investigar tudo através de painel genético. Infelizmente, hoje a gente não tem disponível no SUS ainda, mas o exame já é bem mais acessível do que foi no passado. Da apresentação clínica, a gente tem uma variedade de sintomas, nem sempre sintomas muito claros, que chamem muita atenção. São sintomas inespecíficos. O paciente às vezes vai apresentar uma dor, uma distensão abdominal, pode apresentar quadro de constipação, dispepsia, ou em alguns casos, que infelizmente não é o que a gente espera, é aquela paciente que já vai apresentar um aumento do volume abdominal devido a uma massa ovariana que cresceu ali, ou mesmo já uma complicação, o paciente já está apresentando quadro de ascite, está com esse aumento abdominal por conta de líquido que está extravasando ali para dentro da cavidade peritoneal. É aquele tripé diagnóstico de anamnese, exame físico e exame complementar. Aqui é a mesma coisa dos achados benignos, né? Alteração ultrassonográfica e ressonância, que vão nos auxiliar nessas alterações ovarianas mais frequentes. A ultrassonografia é o método não invasivo que é mais utilizado pelos mesmos critérios, né? Facilidade, a qualidade no exame, por conseguir nos mostrar características da lesão com bastante acurácia. A gente fica limitado de novo pela limitação dos profissionais que o realizam. As características típicas do câncer ovariano vai incluir componente sólido. Então, lembra quando eu falei lá atrás que toda paciente que está no pós-menopausa, que encontra alteração ovariana associada a componente sólido, ela tem que ser investigada mais de perto, porque muitas vezes dessas características sólidas estão relacionadas com câncer ovariano. Outros tipos de alteração pode ser alterações nodulares ou papilar, em alguns casos septações e também ascite. A angiogênese que acompanha a malignidade vai resultar em anormalidades vasculares
e fluxo sanguíneo aumentado, quando a gente compara com a arquitetura vascular e padrão de fluxo sanguíneo de lesões não malignas, ou com o que é esperado de forma fisiológica. Então, a gente observa que há um aumento da vascularização nessas lesões suspeitas. Então, aqui, para ficar um pouco mais claro, o que é que a gente espera encontrar nas alterações ultrassonográficas de lesões benignas e malignas. Normalmente, as lesões benignas vão se apresentar como cisto simples, o seu diâmetro vai ser menor que 10 centímetros. Quando apresentar septação, vão ser septações finas, com menos de 3 milímetros de espessura. São lesões unilaterais. Quando apresenta calcificação, são calcificações especialmente dentes. Sobreposição, dependendo da gravidade de conteúdos do cisto. A gente pode encontrar. Já nas lesões malignas, a gente vai ter lesões sólida ou sólida e cística, múltiplas septações e os septos menores que 2 milímetros, né? Essas lesões podem ser bilaterais e, eventualmente, a gente vai encontrar quadro de ascite nessas pacientes associadas. A gente pode lançar a mão também de ressonância e tomografia. A ressonância é um exame melhor, né, para avaliar essa cavidade pélvica, ela faz a avaliação da cavidade, de toda a cavidade uterina. Ele, além da caracterização das imagens, da imagem ovariana, ele vai ser muito importante na avaliação pré-operatória, porque pode nos orientar em relação à abordagem cirúrgica dessas pacientes e mostrar outros sítios de lesões que não foram vistos no ultrassom. Os marcadores tumorais, como eu falei lá atrás, né, a gente tem uma série de marcadores. O que a gente usa mais frequentemente para investigação de lesão ovariana vai ser o CA-125, mas normalmente a gente usa para o monitoramento. Esses pacientes que já foram diagnosticados com câncer epitelial de ovário e estão fazendo uma quimioterapia, seja ela adjuvante ou neoadjuvante, você pediu um CA-125 de forma inicial e agora está acompanhando. Normalmente, após o tratamento, o que a gente observa é que há uma redução dos níveis do CA-125. Em pacientes que estão no estágio 1, cerca de 50% vai ter um aumento desse marcador. Quando a gente deve pensar em abordar essas pacientes quando apresentam lesões ovarianas? Então, o paciente chegou ao consultório e apresentou uma imagem ultrassonográfica com ressonância mostrando um tumor sólido, independente da sua faixa etária. Então, mesmo pacientes mais jovens que apresentou um tumor sólido, a gente tem que avaliar a abordagem cirúrgica dela. Em alguns casos de tumores císticos, aqui entra um pouco a divergência na literatura, né? Alguns tumores císticos medindo cerca de 8 centímetros, em algumas literaturas vai considerar esse diâmetro de 10. A gente tem que avaliar a abordagem cirúrgica. Mulheres que apresentam tumores císticos de 8 centímetros que não tenham regredido após observação por 2 ciclos, que é aquela questão da gente repetir o ultrassom mensal ali durante 3 meses, né? Tumores císticos de qualquer tamanho, mas que apresentam septação ou papilas. Tumores císticos em pacientes pré-púberes e tumores císticos também em pacientes menopáusicos, porque nesse período a gente não espera que o ovário esteja funcionante, né? Se apresentou uma lesão cística, a gente tem que avaliar. Então, essas são algumas indicações para avaliação de abordagem cirúrgica de alterações sólidas ou císticas, dependendo da sua faixa etária. Aqui, de novo, os marcadores que a gente já viu. E como é a abordagem dessas pacientes que apresentam um câncer ovariano? Quando a gente vai fazer uma abordagem cirúrgica, essa cirurgia é uma cirurgia extensa, então, normalmente a nossa incisão é uma incisão mediana longitudinal, que vai permitir o acesso aos linfonodos paraórticos, ao diafragma. A gente faz aspiração do líquido peritoneal para exame citológico. Antes de você manipular toda a cavidade pélvica, a gente colhe esse líquido peritoneal, realiza-se um lavado, né, peritoneal e colhe. Você joga, infiltra ali no soro fisiológico com a seringa e você vai fazer a aspiração e depois vai fazer a avaliação citológica.
Temos que avaliar cúpula diafragmática, em caso de achados, qualquer tipo de achado de nodulação, tem que ser feito biópsia para você poder estadiar essa paciente de doença à distância. Retirar o tumor para exame histológico de congelação, avaliação de toda a superfície peritoneal, porque o carcinoma ovariano ele classicamente se dissemina através da serosa, realizar a expensão cuidadosa do intestino, mesentério, fígado, superfície anterior do rim e cápsula do baço. É indicado fazer esterectomia total e salpingo-oferectomia bilateral, retirar toda a massa tumoral visível, evitando deixar a doença residual, e a abertura do reto peritônio para fazer a linfadenectomia paraórtica e pélvica bilateral. Então, uma cirurgia para o tratamento do câncer de ovário é uma cirurgia bem extensa e pode cursar com uma morbidade relativa. Toda vez que a gente vai abordar esses pacientes, são cirurgias que às vezes vão demandar um período e um tempo muito longo, e a recuperação dessa paciente às vezes vai ser vai exigir um pouco mais desse grupo de pacientes, né? Esse aqui é uma figura que eu retirei do livro do Rotinas em Ginecologia, no qual ele faz o estadiamento. Ele vai estadiar a paciente, né, estágio 1 até o 4, e aqui está relacionado com comprometimento à distância, o tamanho da lesão, se está em 1 ou em 2 ovários. Depois vocês dêem uma lida no estadiamento também. Sobre a categorização, o mais comum que a gente encontra vai ser o tipo epitelial. De longe, é o que mais acomete a apresentação histopatológica mais comum. Depois a gente tem outros, né, como de estroma e de célula germinativa, mas o grande número de pacientes com câncer de ovário ele tem origem epitelial. E dentro do epitelial, o mais comum é o seroso. Dentro de cordão sexual, o mais comum vai ser o de célula da granulosa, e dentro da célula germinativa, o mais comum vai ser o de germinoma. O tumor seroso, como eu falei, ele é o mais frequente, cerca de 75% dos casos, eles derivam da transformação maligna do epitélio superficial ovariano. Outro tipo de tumor epitelial vai ser o mucinoso, que vai corresponder a 20% dos tumores. É o tumor ovariano que atinge as maiores dimensões. Lá, anteriormente, eu falei de alteração benigna do cistadenoma mucinoso, que pode chegar a 50 centímetros, né? Em relação aos carcinomas mucinosos malignos, a bilateralidade é encontrada em 8 a 10% dos casos. Por isso, quando a gente indica fazer a cirurgia, tem que fazer a salpingo-oferectomia bilateral. Dentre os tumores epiteliais, os de células claras são de pior prognóstico. Esse tipo histológico é extremamente agressivo, e quando a doença é ainda limitada aos ovários, apenas metade das pacientes apresentam sobrevida em 5 anos. Se vocês lembrarem da estatística que eu falei lá nos Estados Unidos, né, muitas pacientes diagnosticadas com câncer, porém a sobrevida, a mortalidade é muito alta lá nos Estados Unidos. Os tumores de célula germinativa representam cerca de 20% de todos os tumores ovarianos, mas apenas 5% dos tumores malignos. Eles são mais frequentes nas 2 primeiras décadas de vida. Aproximadamente 70% dos tumores ovarianos são de origem germinativa. Portanto, ocorre principalmente em mulheres jovens e crianças. Aí a gente vai ter o digerminoma, o teratoma, e aqui os tumores de células dos cordões sexuais, o fibroma, que eu falei anteriormente, lá que está relacionado com a síndrome de Meigs. Existe uma abordagem cirúrgica para a citorredução da doença em pacientes que têm estadio avançado, aquelas pacientes que não têm mais, que têm um prognóstico muito ruim, mas a gente observa que quando são submetidas à cirurgia de citorredução, você reduzir a carga tumoral, elas têm um ganho na sobrevida. Então, se a paciente apresentar uma condição clínica estável, a gente pode proceder com a cirurgia de citorredutora para remover o máximo possível do tumor e suas metástases. A retirada de grandes massas pode reduzir o volume de ascite, então você acaba melhorando a qualidade de vida dessa paciente. Com frequência, essa ascite pode até desaparecer por completo após a remoção do tumor primário e também de espessamento do aumento.
Um tumor grande e volumoso pode conter áreas pouco vascularizadas. E isso acaba dificultando quando a gente vai fazer um tratamento quimioterápico. Então, tem indicação de você fazer essa cirurgia para reduzir o volume tumoral, que até a terapia adjuvante vai agir de forma mais adequada. Esse daqui normalmente, como a sua disseminação acontece, né, via transcelômica de continuidade linfática e hematogênica. E o tratamento conforme o estadio dessa paciente. Pacientes em estádio 1, normalmente a cirurgia primária, a gente já faz o tratamento e utiliza como estadiamento, né? Após a cirurgia, essa paciente vai ser alocada e pode ser indicada a terapia adjuvante. Paciente em estádio 2, essa paciente tem que ser submetida a uma cirurgia primária completa, com citorredução, tratamento adjuvante após o tratamento cirúrgico, ela é indispensável. A quimioterapia é o tratamento de escolha adjuvante. Nos casos de estádio 3, a cirurgia primária continua sendo a terapêutica básica. É necessário a gente fazer o estadiamento completo, as remoções da maior quantidade possível da massa tumoral e uma cirurgia através da cirurgia de citorredução. E no estádio 4, a gente tem que avaliar o tratamento cirúrgico, a quimioterapia adjuvante ou tratamento quimioterápico exclusivo, que são aquelas pacientes que vão apresentar doenças já metastáticas, doenças à distância e que vão estar mais comprometidas clinicamente, de forma geral. Finish. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre as neoplasias benignas e malignas de ovário. É muita coisa, né? A gente acaba falando bastante, são várias alterações. Como eu falei, não tem como a gente esgotar tudo isso em um só tema. A nossa prova está chegando aí e eu procurei, nas aulas anteriores, até dividir um pouco mais os temas para ficar de forma um pouco melhor para estudar, mas como já está muito próximo, a gente não tem como mais estar dividindo os temas e acaba ficando um pouquinho mais longo. Então, peço desculpa aí pelo horário. Estou à disposição para a gente poder discutir alguma dúvida que eventualmente surgir. E depois a gente só ajusta essa questão do ambulatório. Vou ver se eu consigo mudar o ambulatório ainda esse mês. Eu entro em contato com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, a gente pode discutir. Ninguém quer comentar nada? Não, professor, acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá jóia. Qualquer coisa a gente manda via Zap, viu, professor? Quando a gente Beleza. estudar e surgir alguma dúvida. Muito obrigada pela Com aula e certeza boa noite. vão ter algumas dúvidas, porque é bem complexo esse tema. Mas aí a Com gente vai certeza. discutindo É muita qualquer coisa. Às vezes a gente só aparece dúvida depois que revisa tudo direitinho, aí começa a raciocinar. com certeza. Aí nas práticas a gente tira a dúvida. Obrigada, Então, beleza, professor. gente. Então tá jóia. A gente vai conversando aí durante a semana, tá bom? Uma boa noite para vocês e até nosso próximo encontro. Tchau, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite.